Vamos lá, vamos em frente. Entendimento da jurisprudência aqui para vocês. Então, súmula vinculante número 18. Essa daqui é boa também, já vi aparecer várias vezes em prova. Às vezes não aparece na prova o enunciado da súmula vinculante, mas aparece uma situação concreta na qual você tem que aplicar a súmula. Então tá aqui, ó. A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade reflexa, que está prevista no artigo 14, parágrafo 7º. Então imagine o seguinte, João, casado com Maria, está no exercício do primeiro mandato como governador, né? Eles vêm a se divorciar no curso do mandato. Maria, que agora não é mais cônjuge, né? Divorciou-se de João. Maria pode se candidatar a deputado federal por aquele estado. Aí alguém poderia falar assim, pode, ela não é cônjuge mais. Meus amigos, ela não pode, porque houve a dissolução do vínculo conjugal no curso do mandato. Isso não afasta a inelegibilidade reflexa. Em outras palavras, ela vai ser alcançada pela inelegibilidade reflexa. Por que existe essa regra da súmula vinculante 18? Para evitar que existam tentativas de se burlar o sistema eleitoral, né? O cônjuge sabe que está afetado pela inelegibilidade reflexa. Então ele vai e fala assim, vamos me separar, vamos divorciar, que aí eu consigo me candidatar, né? Isso não é admitido. Não é admitido, tá? Então a dissolução do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade reflexa. Mais uma pergunta aqui. A inelegibilidade reflexa alcança as uniões estáveis? A resposta aqui é sim. E aí eu vou mais além. Alcança as uniões estáveis, inclusive se for uma união, inclusive uniões homoafetivas. Tudo bem? Vamos lá. Mais uma jurisprudência aqui, ó. Renúncia do chefe do executivo. Renúncia do chefe do executivo. Pode afastar a inelegibilidade reflexa? Renúncia do chefe do executivo pode afastar a inelegibilidade reflexa? A resposta aqui é que sim. Resposta, sim. Desde que a renúncia aconteça, até 6 meses antes das eleições, até 6 meses antes do pleito eleitoral. E além disso, além da renúncia ter 6 meses antes, também teria que ser possível, deveria ser possível a reeleição. Então vamos para um exemplo, para você entender bem isso aqui. Imagina que João é governador do Rio de Janeiro, tá? Está aí no exercício do primeiro mandato como governador. E ele perdeu um pouco de popularidade, decidiu que ele quer que sua esposa se candidate para governadora do Rio, tá? É possível isso acontecer? É possível que a esposa dele se candidate para governadora do Rio? É possível. Mas aí o João, ele vai ter que renunciar até 6 meses antes das eleições para permitir que a sua esposa se candidate a governadora, tá? Então ele renuncia até 6 meses antes. Veja, ele pode fazer isso por quê? Porque ele está no primeiro mandato. Então seria possível a reeleição dele, né? Então, sendo possível a reeleição, ele pode renunciar até 6 meses antes para permitir que os seus parentes não sejam afetados pela inelegibilidade reflexa. Então, a mesma coisa se o exemplo fosse diferente. João é governador de São Paulo e seu filho José quer se candidatar a deputado estadual em São Paulo.
João está no primeiro mandato, se ele é possível que ele se candidate à reeleição, mas se ele quiser que o filho se candidate a deputado estadual para São Paulo, ele pode fazer isso? Pode, tem que renunciar 6 meses antes. Vai ser possível porque ele está num primeiro mandato e poderia se candidatar à reeleição. Então ele renuncia 6 meses antes para que seu filho se candidate a deputado estadual, tá? Então a resposta é: renúncia do chefe do executivo pode afastar a inelegibilidade reflexa? Resposta: sim, desde que a renúncia aconteça até 6 meses antes e que fosse possível a reeleição do chefe do executivo. Tudo bem? Vamos lá. Agora vamos falar sobre a inelegibilidade relativa à condição de militar. Isso aqui é uma regra bem simples, está no artigo 14, parágrafo 8, às vezes aparece em prova também, e é chata, porque isso aqui o pessoal normalmente não espera uma questão dessas, tá? Veja, o militar alistável é elegível. Quando ele fala militar alistável, ele está deixando bem claro que isso não abrange quem? Não abrange os conscritos. Então, militar alistável é elegível. Essa regra, obviamente, não abrange os conscritos, porque os conscritos são inalistáveis, tá? Então, o militar alistável é elegível, mas tem que atender às seguintes condições. Primeira, e aí temos duas situações diferentes. Se esse militar tem mais de 10 anos de serviço ou se tem menos de 10 anos, tá? Vem aqui comigo, ó. Se ele tem menos de 10 anos de serviço, o que vai acontecer com ele? Ele tem que se afastar da atividade militar. Tem que sair do exército, por exemplo, da marinha e da aeronáutica. Ele tem que se afastar. Menos de 10 anos tem que se afastar. Mais de 10 anos, ou seja, é alguém que tem um vínculo grande com a força, né? Com as Forças Armadas. Se ele tem mais de 10 anos de serviço, o que acontece? Ele vai ser agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Quando ele fala, Ricardo, já tem um monte de pergunta no fórum de dúvidas, né? Lá no fórum de dúvidas do nosso curso. O aluno pergunta, Ricardo, o que é esse negócio de agregado? Agregado, meus amigos, ele fica à disposição da autoridade superior, né? Mas ele continua ocupando, ele não está exercendo atividade, né? Ele fica agregado pela autoridade superior, não está exercendo atividade, mas continua ocupando o cargo. O cargo não fica vago. Ele ocupa aquele claro, ele ocupa aquele cargo, né? Mas ele não está exercendo suas atribuições, ele está à disposição da autoridade superior. Então, aquele militar que já tem um vínculo maior com as Forças Armadas, né? Se ele tem um vínculo maior, aí ele vai ficar agregado e, se ele for eleito, aí no ato da diplomação ele passa a inatividade. Se o vínculo é menor, ou seja, o militar tem menos de 10 anos, aí ele já tem que se afastar direto da atividade militar. Tudo bem? Vamos lá, vamos em frente. Falando agora da perda e suspensão de direitos políticos, que também são direitos políticos negativos, que limitam o exercício da cidadania. Artigo 15, ele já traz uma regra de cara pra gente muito importante, que vira e mexe cai em prova, que é a seguinte, olha, é vedada, é proibida a cassação de direitos políticos. Não se admite no Brasil a cassação de direitos políticos, óbvio que não. Cassação de direitos políticos é algo típico de uma ditadura. E, portanto, não é admitido que isso aconteça no Brasil. Então, o artigo 15 diz de maneira bem clara que é vedada, é proibida a cassação de direitos políticos. Vocês não fazem ideia do quanto isso aqui cai em prova. Direto tem questão falando, cassação. Cassação não existe, né? Cassação não existe. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos seguintes casos. E aí nós temos 5 casos aqui. Eu quero, antes de falar de cada um deles, que vocês observem o seguinte. A Constituição não diz quais são os casos de perda e não diz quais são os casos de suspensão. A Constituição não esclarece isso.
É como se ela colocasse tudo no mesmo saco. Ela falou, olha, aqui abaixo nós temos os casos de perda ou suspensão. Ela não disse quais são os casos de perda e quais são os casos de suspensão. Então quem é que vai dizer isso? É a doutrina que vai dizer. Cabe à doutrina, coube na verdade a doutrina, dizer quais são os casos de perda, quais são os casos de suspensão dos direitos políticos. Há divergência doutrinária aqui? Há divergência doutrinária. Eu vou passar para vocês a posição majoritária, que é a que vocês devem levar para a prova, tá? Então vem comigo aqui, ó. Primeiro caso, cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Aqui, meus amigos, nós temos uma hipótese de perda dos direitos políticos. O cancelamento da naturalização, ele gera a perda da nacionalidade e, consequentemente, a perda dos direitos políticos. Veja só que interessante, né? O cancelamento da naturalização, ele somente pode acontecer mediante decisão judicial transitada em julgado. Quando aquele brasileiro naturalizado estiver praticando uma atividade nociva ao interesse nacional. Se o brasileiro naturalizado estiver praticando uma atividade nociva ao interesse nacional, será possível o cancelamento da naturalização, mediante decisão judicial transitada em julgado. Gera-se, então, a perda da nacionalidade e a perda dos direitos políticos. Nós temos ainda a incapacidade civil absoluta. Aqui, amigos, é caso de suspensão dos direitos políticos segundo a doutrina, tá? Atenção, é incapacidade civil absoluta. Incapacidade civil relativa não é hipótese de suspensão dos direitos políticos. Capacidade civil absoluta é hipótese de suspensão, tá? Condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos. Também é caso de suspensão dos direitos políticos. Agora, fica muito ligado no que eu vou te dizer. Condenação criminal transitada em julgado. Não falou, esse artigo 15.3 não falou em indivíduo preso. É possível que uma pessoa seja presa e não tenha os direitos políticos suspensos. Porque a suspensão dos direitos políticos, ela só vai acontecer aqui, nesse exemplo, após a condenação criminal transitada em julgado, ou seja, uma condenação criminal da qual não cabe mais nenhum recurso. Hoje, você já sabe que o indivíduo pode ir preso antes do trânsito em julgado. Falei isso na aula de direitos fundamentais, não é? Da execução provisória do acórdão penal condenatório após a decisão de segunda instância, né? Após a decisão de segunda instância, o indivíduo já pode ir preso. Não teve o trânsito em julgado ainda, mas ele pode estar cumprindo pena. Então, veja, a suspensão dos direitos políticos somente vai acontecer, nesse caso específico, quando nós tivermos uma condenação criminal transitada em julgado, da qual não cabe mais nenhum recurso. Se também eu tiver uma prisão preventiva, uma prisão temporária, uma prisão em flagrante delito, também não haverá, nesses exemplos, suspensão dos direitos políticos. Por quê? Porque não houve trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Não. Houve uma prisão, uma ordem judicial que determinou a prisão preventiva, a prisão temporária. Mas não transitou em julgado, não houve trânsito em julgado, portanto, não há suspensão de direitos políticos. Suspensão de direitos políticos é quando nós temos uma condenação criminal transitada em julgado. Nós vamos ter presos hoje na cadeia que têm o direito de votar. Tá? Vamos lá. Inciso 4. Recusa de cumprir obrigação legal a todos impostos ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8. Aqui nós temos, segundo a doutrina majoritária, embora exista divergência aqui, tá? Mas a doutrina majoritária nos diz que aqui é a hipótese de perda dos direitos políticos. A dupla recusa importa em perda dos direitos políticos. Ricardo, o que vem a ser a dupla recusa? É quando alguém se recusou a cumprir a obrigação legal a todos imposta
E, além disso, se recusou a cumprir a prestação alternativa fixada em lei. Dupla recusa. Se recusou a cumprir a obrigação legal a todos imposta e, mais do que isso, se recusou a cumprir a prestação alternativa. Consequência, perda dos direitos políticos. Tá? E, por fim, a improbidade administrativa, que, nos termos do artigo 37, parágrafo 4º, vai gerar a suspensão dos direitos políticos. Aqui eu peço muito da sua atenção para não cair em pegadinha. Porque quais são as consequências da improbidade administrativa? Segundo o artigo 37, parágrafo 4º, a improbidade administrativa vai resultar na perda da função pública, na suspensão dos direitos políticos, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível. Mas observe só, improbidade administrativa gera perda da função pública e suspensão dos direitos políticos, tá? Já vi aparecer em prova falando assim, a improbidade administrativa resulta na perda da função pública e dos direitos políticos. Questão errada, né? Não é perda da função e dos direitos, é perda da função e suspensão dos direitos políticos. Tudo bem? Cuidado com essa pegadinha. Vamos em frente, meus amigos. Agora vamos falar sobre outras disposições relacionadas a direitos políticos. Aqui, olha, artigo 14, parágrafo 9, né, parágrafo 9º, ele fala algo que eu já tinha mencionado aqui com vocês, olha, que é possível que a lei complementar estabeleça outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato, a normalidade e a legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Então aqui, meus amigos, é importante que vocês saibam que lei complementar pode trazer outras hipóteses de inelegibilidade. Inelegibilidades essas são inelegibilidades relativas, tá? Muita atenção para o seguinte, já existe lei complementar que trata dessa matéria aqui. Vou te dar um exemplo, é a lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa, ela é uma lei complementar que versa sobre hipótese de inelegibilidade, tá? Então, a lei da ficha limpa enquadra-se exatamente aqui, no parágrafo 9º. Vamos para o parágrafo 10. Parágrafo 10 diz que o mandato eletivo pode ser impugnado ante a Justiça Eleitoral. Então, aqui nós temos uma ação de impugnação de mandato eletivo. A ação de impugnação de mandato eletivo. A ação de impugnação de mandato eletivo ela vai ter que ser feita, né, vai ter que ser proposta na Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação. Instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Esse negócio aqui, esse parágrafo 10, quando ele cai em prova, todo mundo erra. Todo mundo erra. Porque o pessoal não costuma estudar ele, né? Ah, um decoreba e tal. Então aqui, ó, no prazo de 15 dias, ação de impugnação de mandato eletivo, prazo de 15 dias contados da diplomação. Fica ligado nisso. E parágrafo 11, a ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor, na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé. Tudo bem? Então, a ação de impugnação de mandato eletivo vai tramitar em segredo de justiça. Se o autor dessa ação tiver agido de maneira temerária ou com manifesta má-fé, ele vai responder, tá? E agora o princípio da anterioridade eleitoral, que está no artigo 16, que diz, ó, a lei que altera o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação. Entra em vigor na data da publicação. Não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data da sua vigência, tá? Então veja, uma lei que muda o sistema eleitoral, ela entra em vigor quando? Ela entra em vigor na data da publicação. Mas para ser aplicada,
ela só pode ser aplicada na eleição que ocorra depois de um ano. Depois de um ano da data da sua vigência, tá? Então, imagina só, né, em 2018, nós teremos eleições presidenciais. Imagina que faltando alguns meses para as eleições, seja promulgada e publicada uma nova lei que muda o sistema eleitoral completamente. Essa nova lei já vai poder ser aplicada a essas eleições de 2018? Óbvio que não. Qual a lógica disso? Qual a lógica da anterioridade eleitoral? A lógica da anterioridade eleitoral é evitar a surpresa, evitar a mudança das regras do jogo enquanto o jogo está acontecendo, né? Então é necessário que se proteja o sistema eleitoral, proteja mesmo o próprio eleitor contra mudanças repentinas no sistema eleitoral. O STF, inclusive, já teve a oportunidade de se manifestar sobre a anterioridade eleitoral, considerando que ela é uma verdadeira garantia do cidadão. A anterioridade eleitoral, portanto, é uma cláusula pétrea, segundo o entendimento do STF, porque é uma garantia fundamental do cidadão que o protege contra mudanças repentinas no sistema eleitoral, não é? Então, é considerado pelo STF uma cláusula pétrea. Vamos seguindo. Agora, questões de prova para vocês, tá? Vamos resolver questões de prova de tribunais aqui a respeito dos direitos políticos. Vamos lá, primeira. Brasileiro naturalizado, com 25 anos de idade, pela segunda vez consecutiva no exercício do mandato de vereador, filho do governador do estado, olha, é filho do governador do estado, em que possui domicílio eleitoral, poderá, à luz da Constituição Federal, candidatar-se na esfera. Olha só que interessante. Ele é filho do governador. E ele é brasileiro naturalizado. Ixi, o negócio tá complicado aqui, não tá não? Vamos relembrar as coisas então? Veja, brasileiro naturalizado pode se candidatar a prefeito? Pode. Brasileiro naturalizado pode se candidatar a vereador? Pode também. Brasileiro naturalizado pode ser deputado federal, deputado estadual, senador, pode ser governador? Pode. Brasileiro naturalizado pode ser presidente da República, vice-presidente? Aí não, porque aí trata-se de cargo de privativo brasileiro nato, tá? Mas, para deputado federal, para senador, para prefeito, para vereador, governador, aí pode o brasileiro naturalizado sem problema nenhum, tá? Vamos agora ver o requisito de idade. Ele tem 25 anos. Com 25 anos, ele pode ser prefeito? Pode. Pode ser vice-prefeito, pode ser deputado federal, pode ser deputado estadual, pode ser vereador, que a idade é 18 anos, né? Ele pode, com 25 anos, ele pode ser governador? Não. A idade mínima para governador são 30 anos. Ele pode ser senador, presidente? Não. A idade mínima é 35 anos, tá? Então, ele tem 25 anos, ele pode ocupar vários cargos, mas não todos. Então você tem que saber interpretar isso. Mas vamos lá. Ele está na segunda vez consecutiva no exercício do mandato de vereador. Para cargo de vereador, ele pode se candidatar a sucessivas reeleições? Pode. Para cargos no Poder Legislativo, não há limite à reeleição. O camarada pode ocupar um cargo no Legislativo por 10 mandatos consecutivos, sem problema nenhum. Agora, cargo no Executivo é que eu só posso ter no máximo uma reeleição. Ou seja, no máximo 2 períodos consecutivos na chefia do Executivo. Tudo bem? Tranquilo. O fato dele já ser vereador vai trazer algo importante pra gente. O fato dele ser vereador vai afastar a inelegibilidade reflexa. Ele cai naquela exceção. O pai dele é governador, né? O pai dele é governador.
mas ele já era titular de mandato eletivo e agora ele quer se candidatar à reeleição. É possível isso? É possível. A inelegibilidade reflexa não se aplica para ele cair na exceção. Então vamos lá, vamos ler aqui as opções. Então está falando que ele poderá, à luz da Constituição, candidatar-se na esfera municipal à reeleição para vereador, apenas sem precisar, para tanto, renunciar ao respectivo mandato. Olha só que boa. Ele pode se candidatar à reeleição para vereador? Pode. Será que apenas para vereador? Será que ele poderia se candidatar para prefeito? Para prefeito ele não poderia. Então é apenas para vereador mesmo. Apenas para vereador. Sabe por quê? Porque se ele se candidatasse a prefeito, ele não seria, né? Ele não cairia naquela exceção. Porque, veja, a exceção da inelegibilidade reflexa aplica-se como? Se o sujeito já era titular de mandato eletivo e está apenas se candidatando à reeleição. Ou seja, ele já era titular do mandato de vereador e está se candidatando à reeleição como vereador. Aí pode. Agora, se ele é vereador e está se candidatando a outro cargo, aí ele vai ser afetado pela inelegibilidade reflexa do pai dele, que é governador, tá? Então, ele pode se candidatar na esfera municipal à reeleição para vereador apenas, sem precisar, para tanto, renunciar ao respectivo mandato, tá? Então, essa questão aqui está correta, a letra A. A letra B diz, ó, municipal a prefeito. Já vimos que ele não pode para prefeito. Se ele se candidatar a prefeito, ele vai ser afetado a inelegibilidade reflexa, então tá errado. Letra C, municipal a reeleição para vereador ou a prefeito. Não pode para prefeito, conforme eu expliquei. E ele pode se candidatar a deputado estadual? Não, ele vai ser afetado pela inelegibilidade reflexa. E ele pode se candidatar a governador de estado, mas não a deputado estadual, estando ainda em possibilidade de concorrer a mandatos na esfera municipal? Tá errado, né? Ele pode concorrer a mandatos na esfera municipal, sim, né? E governador, ele vai poder se candidatar a governador, gente, em algum caso aqui. Vamos pensar, será que tem mais algum caso em que o filho, esse filho pode se candidatar a governador a outro mandato eletivo? Ele vai poder, se o governador tivesse se candidatando à reeleição, né, pudesse se candidatar à reeleição, pudesse se candidatar, mas decide renunciar 6 meses antes. Porque, veja, se o governador renunciasse até 6 meses antes das eleições, sendo a ele possível concorrer à reeleição, aí o seu filho não será afetado pela inelegibilidade reflexa. Nós falamos isso aqui já, né? Já tinha falado na hora que estava explicando a teoria, já expliquei esse caso. A renúncia do chefe do executivo, né? Ela pode afastar a inelegibilidade reflexa para os seus parentes, cônjuges e tal. Desde que a renúncia aconteça 6 meses antes das eleições e que fosse possível a ele, governador, o chefe do executivo em geral, pudesse concorrer à reeleição. Tá bom? Então, gabarito letra A, vamos para a próxima. Mais uma questão, essa aqui é prova de TRT. Considere a seguinte situação hipotética. Jaime, em seu segundo mandato como governador de determinado estado, está em dúvida. Olha, está no segundo mandato, hein? Isso é relevante. Está em dúvida se nas próximas eleições irá se candidatar novamente a governador ou a presidente da República. Com base apenas nas informações fornecidas, de acordo com a Constituição Federal, Jaime, e aí, gente, ele pode se candidatar a governador? Jaime está no segundo mandato como governador. Ele pode se candidatar novamente a governador para um terceiro mandato? Não, não pode, né? É uma reeleição apenas. E aqui, ó, e para presidente ele pode? Presidente ele pode. Ele está no segundo mandato como governador, ele pode se candidatar a presidente? Pode. Mas para isso, ele tem que renunciar até 6 meses antes. Lembra da regra que eu falei?
para concorrer a outros cargos, o chefe do Poder Executivo tem que renunciar até 6 meses antes. Para concorrer à reeleição, o chefe do Executivo não precisa renunciar 6 meses antes. Basta você lembrar da Dilma, nas últimas eleições. Dilma, ela concorreu à reeleição ocupando o mandato de presidente. Para concorrer à reeleição, não precisa renunciar 6 meses antes. Agora, para concorrer a outro cargo, aí precisa renunciar até 6 meses antes. Então, no exemplo aqui, o Jaime não pode se candidatar para um terceiro mandato de governador e pode se candidatar para presidente, desde que renuncie até 6 meses antes. Então, vamos ver aqui a letra A. Não poderá se candidatar à reeleição para governador, ok? E para concorrer ao cargo de presidente, deverá renunciar ao seu mandato até 4 meses antes. 4 meses não, 6 meses. Letra B, não poderá se candidatar à reeleição para governador, ok? E para concorrer ao cargo de presidente, deverá renunciar ao seu atual mandato até 6 meses antes do pleito. Opa! Gabarito aqui, a letra B. Tudo bem, gente? Vamos lá. Mais uma questão, essa aqui eu achei ela mais difícil, tá? Para vocês. Vejam, um prefeito de determinado município e sua ex-esposa, divorciados desde o primeiro ano de seu mandato, ambos filiados ao mesmo partido político. Eles pretendem candidatar-se nas próximas eleições municipais. Ele quer se candidatar à reeleição. Ele está no primeiro mandato dele, né? Primeiro ano. Ele está no primeiro mandato. Ele é a reeleição. Ela a uma vaga na Câmara de Vereadores. Ou seja, ela quer ser vereadora do município pela primeira vez. Nessa hipótese, considerada a disciplina constitucional da matéria. Observe só. O camarada é prefeito do município. E ele era casado com a mulher, mas eles se divorciaram. Será que ela vai ser afetada pela inelegibilidade reflexa? Olha a aplicação aqui da súmula vinculante 18. Aplicando-se a súmula vinculante 18, ela vai ser sim afetada pela inelegibilidade reflexa. Ela é ex-esposa, a dissolução, segundo a súmula vinculante 18, a dissolução da sociedade do vínculo conjugado no curso do mandato não afasta a inelegibilidade reflexa. Ou seja, a inelegibilidade reflexa se aplica. Então, a esposa dele não pode se candidatar a vereadora. Ainda mais levando em conta o seguinte, ela está se candidatando pela primeira vez. Se ela já fosse vereadora e tivesse se candidatando à reeleição, ela cairia na exceção, né, da inelegibilidade reflexa. Mas não, é a primeira vez. Então, ela vai ser afetada pela inelegibilidade reflexa? Vai sim. Tem algum caso em que ela vai poder se candidatar para vereadora? Tem. Sabe qual? Ele, prefeito, ele pode concorrer à reeleição. Aí, se ele pode concorrer à reeleição, ele faz o seguinte, ele renuncia até 6 meses antes, e aí a renúncia do chefe do executivo até 6 meses antes, desde que ele pudesse concorrer à reeleição, permite que seja afastada a inelegibilidade reflexa, né? Também falei disso, da jurisprudência, né? Então, vamos lá, vamos ver as hipóteses agora. Nessa hipótese, considerada a disciplina constitucional da matéria, tanto a candidatura dele como a dela seriam impossíveis, porque ambos são atingidos por causa de inelegibilidade reflexa. Errado. Obviamente, ele pode se candidatar à reeleição. E ela vai ser afetada? Ela vai. B. Tanto a candidatura dele como a dela somente seriam possíveis se ele renunciasse ao mandato de prefeito até 6 meses antes do pleito. Errado. Por quê? Para que ele se candidate à reeleição, ele não precisa renunciar. Só é necessário a renúncia, a desincompatibilização, para concorrer a outro cargo. Letra C. A candidatura dela somente seria possível, se ele renunciasse ao mandato respectivo até 6 meses antes do pleito. Opa!
É isso mesmo. Era possível que ele se candidatasse à reeleição e ele está renunciando até 6 meses antes. Isso afasta a inelegibilidade reflexa. Então é possível, nesse caso, sim, a candidatura dela. Hipótese em que ele estaria impedido de concorrer a um novo mandato. Opa, ele vai estar impedido de concorrer a um novo mandato à frente da chefia do executivo? Não. Aí não, ele poderia concorrer também. Letra D. Somente a candidatura dele é possível, não havendo obrigação de renúncia ao mandato respectivo para que concorrer à eleição, sendo a dela inadmissível, ainda que ele renunciasse ao mandato até 6 meses antes do pleito. Errado. Se ele renunciar até 6 meses antes, aí ela pode se candidatar sim. E o gabarito vai ser a letra E. A candidatura dele é possível, independentemente de renúncia ao respectivo mandato. É isso mesmo. Concorrer ao mesmo cargo não precisa renunciar. E a dela somente seria possível se ele renunciasse a mandato de prefeito até 6 meses antes do pleito. Sim, porque se ele renunciar ao mandato, aí vai afastar a inelegibilidade reflexa dela, tá? Vamos lá, vamos fazer agora mais questões ainda que eu separei para vocês. Prova do TCE Pará 2016. A alistabilidade, que se refere à capacidade do indivíduo de ser eleitor, como direito de participar da escolha dos mandatários, é vedada aos estrangeiros e durante o período de serviço militar obrigatório aos conscritos. Meus amigos, essa questão aqui está correta. É isso mesmo, a Constituição diz. São inalistáveis. São inalistáveis. Quem que são inalistáveis? Os estrangeiros e os conscritos. Então tá certa essa questão. Vamos mais uma. Devem ser cassados, na forma prevista em lei, os direitos políticos de governador condenado e sentença transitada e julgado por ato de improbidade administrativa. Essa questão está obviamente errada, porque não há que se falar em cassação de direitos políticos no Brasil. Só existe a perda ou a suspensão de direitos políticos. Tá? Só existe a perda ou a suspensão. Caso de improbidade administrativa é o quê? É suspensão de direitos políticos. Aproveitando, quais são as consequências da improbidade administrativa? Perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível. Vamos lá, mais uma. A lei que altera o processo eleitoral deve entrar em vigor na data da publicação. Ok. E ser aplicada à eleição seguinte, independentemente de quando esta acontecer. Errada. Pelo princípio da anterioridade eleitoral, nós temos que a lei eleitoral entra em vigor na data de sua publicação, mas não se aplica à eleição que ocorra até 1 ano da sua vigência. Tudo bem? Então, errada essa daqui. Meus amigos, finalizamos aí o estudo dos direitos políticos.